A todos. Estamos mais uma vez aqui dando início à nossa live. Nosso irmão. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? Antônio. Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, né? Pontual, hein? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo Bem, bem? tá sim, tá tudo direitinho, viu? Tá bem. Tá Como é que tá o ok. Gemafi? Tá bem, o pessoal tá fazendo reunião lá agora. Sei. Uhum. Quer dizer, abriram já as portas. Não, tá fazendo reunião, não abriram as portas não, estão fazendo reunião no WhatsApp. Ah, certo. É isso que a gente tá fazendo também, meu filho. Né? Tá fazendo Infelizmente, reunião no WhatsApp. Eu tava com eles até 10 para as 8. isso. Bom, meu querido, a gente vai dar início. Você já sabe, né, que todo ano você participa do nosso aniversário da nossa instituição. Amanhã, dia 2 de julho, a União Espírita Com Jaboatoense está certeza. fazendo seus 39 anos de existência. Não é? E agora a gente está comemorando de uma maneira diferente, né, através do eletrônico, né, das redes sociais, mas não deixa de ser presencial. Né? Eu digo até ao pessoal o seguinte, que a gente está entrando mais na casa do povo. O espiritismo está mais acessível, não é? Com Aqueles que certeza. às vezes não têm a oportunidade de ir na nossa casa. E agora a UNERJ se faz presente dentro da casa de todos. Então a União É, Espírita Jaboatoense está comemorando 39 anos de muita alegria, agradecendo, eu agradeço sempre, né, aos fundadores da casa por ter nos dado essa oportunidade de ter a União Espírita Jaboatoense. Então temos que agradecer, sim. Muitos com já no plano certeza. espiritual, mas não deixam de ser trabalhadores da casa. É, E aqueles que ainda estão em vida e que a gente tem que agradecer, né, Machado, a um tesouro tão, né, bem organizado para que a gente possa se abrigar nele e evoluir espiritualmente. Então, na noite de hoje, né, começando as comemorações dos 39 anos da UNERJ, a gente tem como palestrante o nosso querido irmão e amigo, professor Antônio Machado, do Gemafim, que hoje irá proferir com a palestra falando sobre Paulo Estevão. É um tema que deu a ele, mas ele fica livre, né, para ter seus comentários, né, na noite de hoje. Então, a nossa programação tem como tema central revivendo o cristianismo primitivo. E eu tenho certeza que o irmão tem nos preparado, como sempre, essa oportunidade de abrir os trabalhos, né, Machado, no mês de hoje, com de certeza. festividade da nossa casa. Então, quando Com certeza. faltassem 10 minutos para encerrar, eu passo para você e você ficar ciente e fazer a sua Você palavra opinar. final. Tá Viu? certo. Então, eu vou Pode fazer ser. a prece inicial e deixar você bem à vontade, que você já é de casa, Tá meu ok. querido. Viu? Tá Então, ok. vamos Tá ok. fechar os olhos neste momento, agradecer ao Pai por mais uma oportunidade da gente levar a palavra do Cristo às criaturas que necessitam de escutar as boas novas do Cristo. Que os bons espíritos possam nos envolver nesse momento, envolver o nosso irmão, para que ele possa proferir com a palestra da noite de hoje, incluído, e que a gente possa absorver esses ensinamentos. Pedimos permissão a Deus, pedimos permissão ao nosso mentor espiritual, Jorge, para darmos por iniciado mais uma reunião de comemoração dos 39 anos da União
Espírita Jaboatão. Assim seja. Contigo a palavra, meu irmão. Se sinta à vontade. Tá ok. Boa noite. É sempre um prazer, como disse o nosso irmão, de estarmos mais uma vez, sempre no mês de julho, aniversário desta casa de trabalho e oração, e no mês de janeiro, porque devido à nossa atividade profissional, em outros momentos a gente nunca pode durante a semana. Mas é sempre um prazer, e eu gostaria de deixar o meu abraço fraterno a todos que fazem a casa, a UNERJ, né? Pelos 39 anos de labuta, né? Fazendo o melhor que a gente pode fazer pela doutrina dos espíritos, que é divulgá-la. E que a gente possa, cada vez mais, né, trabalharmos juntos, para que a gente possa divulgar a doutrina e que a gente possa viver efetivamente os ensinamentos que a doutrina traz para cada um da gente. Então eu deixo aqui o abraço fraterno de todos que fazemos o Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, que inclusive nesse momento está fazendo a sua reunião também online, e a gente estava com eles até agora há pouco. E o tema que nos foi proposto na noite de hoje é um tema bastante interessante, que é o livro Paulo e Estevão, né? E quando a gente trata da questão do cristianismo, dos cristãos primitivos, daqueles que foram os que primeiro labutaram para que o Evangelho do Cristo chegasse até nós. E é uma história bastante interessante e muito rica. E eu fiquei imaginando como é que nós iríamos em 45 minutos fazermos uma abordagem desse livro tão rico, tão extraordinário, que é o livro Paulo e Estevão. Então nós optamos por fazer alguns comentários a respeito de alguns personagens principais. E me perdoem vocês, porque o livro tem passagens literárias extraordinárias. Emmanuel, né, quando ditou esse livro, e com certeza ele deve ter se preparado muito tempo nos arquivos da espiritualidade, porque ele consegue trazer uma riqueza de detalhes extraordinária para cada um da gente. E quando a gente observa, e quando a gente faz uma análise do livro, a gente percebe que ele termina sendo um manual para o cristão. Um manual para o verdadeiro cristão que quer viver efetivamente a doutrina dos espíritos. A gente percebe também que, quando a gente está lendo o livro, a gente vê que os personagens principais, eles não são muito diferentes de cada um de nós. Passados mais de 2000 anos, e a gente vê que os personagens principais, eles têm as mesmas limitações que nós temos. Claro que alguns já estavam bem preparados, mas que isso não seja uma limitação para cada um de nós. E Saulo nos dá um exemplo extraordinário de como cada um de nós pode evoluir numa existência. E o exemplo maior que o nosso irmão dá é que ele consegue, numa só existência, dar um salto quântico imenso na sua evolução. Mas a gente percebe que não foi fácil, que ele passou por muitos percalços. Então, para uma questão didática nossa aqui nessa noite, a gente vai abordar o livro em 4 momentos, em 4 partes, para que a gente possa aguçar um pouco mais a necessidade da leitura e o estudo desse livro tão importante do movimento espírita. Então, a primeira parte que a gente vai abordar as características de 2 personagens principais, como é que eles foram criados na mesma doutrina, que foi Gesiel e Saulo. No segundo momento, a gente vai tratar da questão que a gente chamou de encontro e desencontros que aconteceu na história. Num terceiro momento, a gente vai falar sobre a renovação de Paulo, né? A renovação de Saulo, como ocorreu. E num quarto momento, o desenvolvimento, depois dessa renovação, que ele auriu ao longo de toda a sua existência. Então,
num primeiro momento, se a gente for analisar, na própria introdução do livro, Emmanuel nos narra que o livro não foi escrito como uma homenagem, mesmo porque Saulo não precisaria dessa homenagem. Mas ele nos mostra, na introdução, que o livro traz um exemplo vivo de como o cristão deva viver efetivamente a sua existência. A importância de cada um de nós estarmos efetivamente imbuídos dessa questão. Então, quando a gente vai analisar no livro Saulo e Jaziel, a gente vê que ambos foram criados na mesma doutrina. No entanto, o que a gente percebe é que são dois seres criados na mesma doutrina. No entanto, o que a gente percebe é que há diferenças muito grandes entre ambos. Quando a gente vai analisar Jaziel, a gente percebe que, por ter sido criado, né, muito ligado ao estudo das profecias, ele fala que, o próprio Emmanuel no livro nos fala que Jaziel, ele estudava bastante o Isaías, os livros de Isaías, as profecias. Então, quando a gente faz uma análise rápida do personagem de Jaziel, a gente percebe que ele tinha uma visão de futuro, uma visão lá na frente. Ele tinha uma consciência clara de que o Messias viria. Ele via claramente, através dos estudos que ele fazia, que essa questão era clara. E ele tinha isso muito evidente. Eu selecionei um trechozinho aqui, e eu vou pedir sempre permissão a vocês, porque o livro tem passagens extraordinárias, que a gente precisa ler, que cada vez que eu leio essas passagens eu me emociono. Mas é preciso que a gente estude com detalhe. Mas vocês vão me permitir, para que eu seja fiel ao texto, num diálogo entre Jochebed, né, o pai de Jaziel, ele diz: Pai, por que vos aterrorizais? É justamente quando o Império Romano, né, quer tomar já tomou parte dos bens dele, né, e vai tomar o resto ainda. Aí ele diz: Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. E mais, essas derrotas chegam e passam. Elas não são eternas. E essas são as palavras de Jaziel para o seu pai, mostrando, sem dúvida, já um profundo conhecimento que ele conhecia a Torá, mas ele lia bastante o profeta Isaías, mas Emmanuel, em determinado trecho do livro, fala que Jaziel tinha como uma espécie de bússola, porque ele já conseguia ver o futuro. Quando a gente vai analisar Saulo, apesar de terem sido criados na mesma doutrina, a gente percebe que Saulo foi criado, né? Saulo frequentou as melhores escolas que tinha em Tarso, né? Em Tarso, que recebia a influência, né, das escolas de Alexandria e de Atenas. Saulo falava fluentemente o hebraico, falava o aramaico e falava o grego. Ele tinha um conhecimento do Torá extraordinário. E a gente vê isso claramente, né, na eloquência com que ele se coloca para defender Moisés ao longo de todo o livro. E a gente vê que Saulo traz toda uma eloquência de um conhecimento arraigado à tradição. Então, de um lado, a gente vê Jaziel, dentro de um padrão de conhecimento que se preocupava com a visão de futuro, né, porque ele esperava a chegada desse Messias, e por outro lado você tinha um Saulo arraigado à tradição judaica,
né, de uma forma ferrenha e com a visão até certo ponto, né, pouco limitada do Messias que se esperava. Então, o que a gente percebe é que há uma diferença, apesar de serem dois seres na mesma escola, na verdade, né, judaica, a gente vê que são percepções que eles têm diferentes. É interessante quando Emmanuel descreve Saulo de uma forma extraordinária no livro, e você, mais uma vez vou pedir permissão a vocês, no capítulo 4, Emmanuel descreve da seguinte forma Saulo. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bocejando seus 30 anos, né, numa fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza. Trajando uma túnica do patrício, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na sua cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados nas escolas de Atenas, Alexandria e Tarso. Então a gente percebe que os dois, vindo de escolas, da mesma tradição, no entanto, cada um com a perspectiva diferente. Se a gente faz uma rápida reflexão, muitas vezes isso acontece na nossa doutrina, né? A gente tem um exemplo clássico que se discute, né, em algumas questões, a questão do corpo fluídico de Jesus, ou do corpo físico. Só para a gente citar como exemplo. Né? Então, na verdade, às vezes a gente se apega a essas questões, né, de semântica, quando, na verdade, existem coisas muito mais importantes. Então, essa é a primeira parte que eu imaginei, só para que a gente veja o quanto é diferente cada uma dessas posturas. Né? Então, o que a gente percebe é que Saulo, de alguma forma, caminhava direcionado ao passado, com vistas às tradições, das manutenções da tradição, o que não é que não seja importante, mas era uma visão muito fechada nessa questão do passado. E o nosso querido Gesiel, que viria a ser o nosso querido Estevão, e por isso é bom que a gente estude, é bom que a gente leia o livro para saber como é que se processa essa passagem, né? Eu não vou narrar aqui isso de forma nenhuma, mas a gente vê que o Gesiel, ele estava voltado para o futuro. Por isso que Emmanuel disse que ele é como se fosse uma bússola. Né? Bom, fim dessa primeira parte, eu acho que já dá, né, que a gente estabeleceu para essa conversação nossa aqui, né? A gente percebe que o quanto é importante a gente observar claramente, né, a conduta desses dois personagens. Porque o próprio Emmanuel fala na introdução que não existiria Saulo se não houvesse Gesiel. Ou seja, é através de Gesiel que Paulo já era um expoente, né, no Sinédrio, mas, no entanto, é através de Gesiel, né, o nosso querido Estevão, que, na verdade, ele passa a ter uma existência mais universal. Bom, uma segunda parte que nós imaginamos para fazer análise do livro é o que a gente, de alguma forma, chama de encontros e desencontros. A gente percebe que todos os encontros do livro foram proporcionados por Jesus. A encarnação de Abigail, a encarnação de Gesiel, a encarnação de tantos outros, né, de Saulo, que estavam ali naquele momento. E o nosso querido Saulo, ele foi, na verdade, o condutor dos desencontros que ocorrem no livro. O primeiro encontro que ocorre, que de certa forma é bastante extraordinário, é justamente o encontro quando Saulo encontra Abigail. Né? Abigail já se encontrava, né, em Jerusalém, em função do que aconteceu com seu pai e com seu irmão, e nasce um sentimento imenso entre os dois. E aquilo começa a ser cultivado, um encontro maravilhoso. E a gente pode interpretar isso como
uma oportunidade que Jesus estava dando a Saulo, porque o amor se manifesta de diversas formas. Então, Saulo passa a ter nos seus encontros, né, nos jardins, né, com Abigail, uma grande oportunidade. Então, Jesus, a partir daquele momento, mostrava, disse, olha, a forma, né, uma forma de amor naquele momento. Mas, no entanto, Saulo, ele já, né, toma conhecimento dos queridos irmãos que tinham fundado a Casa do Caminho, que Emmanuel nos narra como sendo o primeiro lar de acolhimento, de solidariedade que a gente conhece no nosso planeta, e a gente observa que tanto tempo, tantos profetas, tanto tempo o povo escolhido por Deus, os hebreus, né, os hebreus, e não existia uma casa que acolhesse, né, os leprosos, aqueles doentes, ou seja, uma pessoa que adquirisse lepra, a hanseníase naquela época, ele era relegado pela sociedade e pelos seus próprios parentes, porque eles tinham que habitar em cavernas, em locais, né, onde não tivesse contato com ninguém. E a Casa do Caminho passou, então, a acolher esses cidadãos. E é então que quando Saulo toma conhecimento dessa questão, claro que aí a gente já passou mais de 5 capítulos do livro, Saulo então começa ele diz, a gente tem que ver o que é que esses cidadãos desse carpinteiro, e ele usa algumas expressões bastante interessantes para nomear Jesus. E é quando ele vai até a Casa do Caminho, e lá, na verdade, ele vê uma pregação de um cidadão franzino, que não se dava muito por ele, né? E, no entanto, ele mostra uma eloquência extraordinária a falar do carpinteiro. E eu vou pedir a vocês mais uma vez, né, para ser fidedigno ao texto, quando Gesiel está fazendo a sua preleção, e justamente Saulo fica revoltado, e ele diz, o Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida. E ele continua, com seu engrandecimento pela renúncia, mostrando para cada um da gente a importância de, ao adquirirmos os conhecimentos, é necessário que nós façamos escolhas na nossa vida. E essas escolhas nos fará a renunciar determinadas questões em prol de questões mais importantes e principalmente as questões relativas à nossa evolução espiritual. E continua o nosso querido agora Estevão, né? Sua glória resume-se em amarmos como Deus nos ama. Por esta mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Então, isso faz com que Saulo fique, né? Na verdade, o que aflora em Saulo é que ele percebe naquele cidadão ali que, na sua visão, ele que tinha estudado, ele que falava fluentemente várias línguas, que conhecia o Torá de cabo a rabo, ele, na verdade, se sentiu incomodado. Como é que aquele cidadão, simples daquele jeito, falava de uma forma tão eloquente? Mas o que incomodou mais ele é que as ideias que Gesiel defendia iam de encontro direto, né, às questões do passado, né, às questões de Moisés. Mas, e a gente hoje, e Kardec nos mostra tanto isso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Cristo ele não veio destruir a lei, mas na verdade ele fez fazê-la cumprir
naquele momento, então, Saulo, e como todos os outros da sua época, a grande maioria, não conseguiu entender que a humanidade precisava de novos horizontes. E Gesiel trazia essa questão na palavra, né? Uma vez que, né? Outra coisa interessante, para que quem não lê o livro, veja como é belíssima a passagem do Estevão. Como é que se processa essa passagem dentro do livro, que é extraordinária. Então, o que a gente percebe é que começa a perseguição para Estevão, né? Saulo começa a persegui-lo, e Estevão vem a desencarnar, na verdade, em função do... ele é apedrejado, né? Aí a gente tem um dos ápices, na verdade, do livro, que é extraordinário, que vocês precisam descobrir na leitura do livro, mas tem um trecho que mostra, na verdade, e Emmanuel nos mostra que o caminho do Saulo estava voltado para a questão do amor, que precisava aprender, do trabalho, do amor, do trabalho, e da espera e do perdão. E nesse trecho, o nosso querido Estevão nos dá uma ideia clara de como ele tinha consciência dessa questão na hora justamente, né, das suas horas derradeiras. E ele diz aos seus verdugos naquele momento: não insultei com desassombro aqueles que o açoitavam com pedradas. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina, ou seja, a tutela do Cristo. Morrer por Jesus significa uma glória quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Então, nesse momento, né, no momento seu derradeiro, Estevão dá uma lição para cada um de nós. E mais na frente, nesse mesmo capítulo, quando, na verdade, Abigail percebe quem Estevão é para ela naquele momento, a gente vê, e Abigail diz: este é o meu noivo, referindo-se a Saulo. E o que é a grande resposta, que é maravilhosa. Esse texto é outra parte primorosa do livro, quando Estevão diz: se ele amou aos conhecimentos de Moisés, a tudo que Moisés deixou da forma como ele amou, falta pouco para que ele conheça o Cristo e passe a fazer efetivamente o que é necessário fazer para a propagação da doutrina que o Cristo veio nos trazer. A partir desse momento, muito abalado com as revelações que são feitas nesse momento, e essas revelações vocês precisam descobrir lendo o livro. Então, Saulo fica abaladíssimo. Mas, ao mesmo tempo, ele fica revoltado, porque o grande amor da sua vida, Abigail, vem a adoecer, e a partir daí ele fica sabendo que, antes de desencarnar, Abigail tornou-se cristã. E ele culpa um certo cidadão maravilhoso chamado Ananias. E ele, então, vai até o Sinédrio e pede poderes especiais. Eu não digo liberação. Ele pediu poderes especiais, porque ele pediu até para que lhe desse o direito de matar, se fosse necessário, para defender a lei judaica. E é isso que ele faz. Se prepara toda uma caravana e vai para Damasco. E em Damasco ocorre uma passagem belíssima, que todos nós conhecemos, que eu não vou narrar ela aqui. A passagem do encontro de Jesus
né, de Saulo com Jesus. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? O mestre, até nesse momento, até nesse momento que ele podia, por ser Jesus, mas Jesus se põe numa condição de perseguido. Ele que foi o maior expoente espiritual que nós tivemos no nosso planeta, ele se põe numa condição de humildade e diz: Saulo, por que me persegues? Né? Fosse um da gente dizer: olha, o que é que tu tem comigo? Mas não, Jesus se coloca numa posição de humildade perante Saulo. E a partir daquele momento, o nosso querido Saulo, né, termina fazendo aqui a grande questão: o que queres que eu faça? A partir daquele momento, então, a partir daí, termina a nossa segunda parte da nossa análise. A primeira, dos dois primeiros personagens e suas características. Essa segunda, dos encontros e desencontros. A partir desse momento, a gente percebe que há uma mudança radical. Saulo se vê rejeitado pelos seus patrícios, rejeitado por aqueles que o apoiavam. Sadoc, que era, né, um dos grandes amigos dele, ele termina percebendo que Sadoc só era amigo dele por conta, né, da sua influência que ele tinha no Sinédrio, né? E Saulo se transforma. Mas o primeiro ímpeto de Saulo é, na verdade, estabelecer estratégias de como ele pode levar, porque quando ele é tocado pelo Evangelho, né, Ananias o auxilia, ele toma conhecimento dos escritos de Lucas, e ele se toma de uma energia e diz: não, a gente precisa colocar, eu preciso ir na sinagoga, eu preciso mostrar. Paulo, ele tinha despertado, mas esse despertar, ele não foi aquele despertar, né, onde ele conseguisse perceber que as verdades do Cristo, elas não podem ser impostas, elas precisam ser aceitas de coração. Ninguém abre a cabeça de ninguém. E quando ele vai na sinagoga, ele é rejeitado. E Ananias, ele volta, aí Ananias começa a dizer: olha, Saulo, é o seguinte, vamos te preparar. E o que é que Saulo faz? Saulo vai para o deserto, na verdade para a casa dos amigos, né, Priscila, e lá ele fica, né, se torna tecelão. Aí a gente vê, o amor para ser edificado é preciso trabalho, é preciso espera e é preciso perdão. Emmanuel nos fala isso claramente, mostrando a importância dessa questão. E Saulo vai então para, né, o deserto. E na verdade estuda, trabalha, vai se reencontrando, porque na verdade a ida de Saulo ao deserto era para que ele se desvinculasse do passado. E essa desvinculação não era, na verdade, uma quebra total com esse passado. Que o próprio Cristo nos mostra que, né, que tudo que a gente aprendeu, o que Moisés nos trouxe, na verdade, né, foi um processo, né, da providência divina. E a humanidade, naquele momento, precisava daqueles conhecimentos, naquele nível de conhecimento. E, na verdade, esse estágio de Saulo no deserto foi uma espécie de introspecção. Na verdade, Saulo precisava se voltar para de dentro dele mesmo, identificar o seu orgulho imenso que ele tinha. Na verdade, o conhecimento que ele tinha era extraordinário, mas, no entanto, o orgulho era muito grande dentro de Saulo. Então, na verdade, era um convite de Jesus para que ele se afastasse do sistema antigo. Se afastasse do sistema antigo. É como Emmanuel nos mostra. E, na verdade, abrisse, na verdade, a sua mente. Saulo tinha um conhecimento extraordinário,
Mas a gente sabe que o conhecimento que a gente adquire só se torna aprendizagem quando a gente vive. Por isso que muitas vezes a gente vai, né? A gente está na casa espírita, a gente assiste palestras extraordinárias, né? Mas, e a gente fica tão empolgado naquele momento e diz, poxa, como é extraordinário, como foi, como é bonito, eu vou fazer. Mas, na verdade, se a gente não coloca isso em prática. Só que para colocar todo esse conhecimento em prática, duas variáveis são muito importantes. As dificuldades que a gente vai encontrar. E leva tempo. Nós não seremos melhores amanhã às 7 horas da manhã, né, porque a gente estudou hoje. Mas com certeza, a gente pode começar a refletir e paulatinamente ir mudando os nossos hábitos. Então, se na primeira fase que a gente falou, mostrou umas características do aprendizado de Paulo, né, e do aprendizado de Saulo. Num segundo momento, a gente mostrou alguns encontros e desencontros, porque, na verdade, tem outros, né, também, quando a gente for ler o livro, que a gente vai identificar claramente. E, na verdade, essa terceira fase é a fase em que Paulo se volta para dentro de si mesmo. Jesus, o que é que eu faço? E tem um trechozinho que eu separei aqui, que é justamente o trecho 6 desse momento de Saulo, que é bastante interessante quando ele, conversando com Paulo, ele diz: precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Ora, a grande missão de Paulo era justamente a universalização do conhecimento de Jesus. Essa foi um dos grandes pontos chaves da missão de Paulo. Por quê? Os discípulos que Jesus arrematou, né, que Jesus trouxe para próximos de si durante a sua estada entre nós, faziam um trabalho, certo? Mas ele, de certa forma, pelas próprias limitações de cada um deles, eram muito localizados. Mas a doutrina do Cristo precisava ser universalizada. E Saulo diz: a revelação com a maior amplitude possível. Jesus é o socorro do céu para os homens na terra. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado na vida aqui na terra a tantos quantos nós possamos fazê-lo. E Saulo, então, parte, né, nas jornadas extraordinárias, e a gente sabe que nessas jornadas ele sofre muitas perseguições, ele foi preso várias vezes e foi solto, ele foi apedrejado também, né? E num outro trecho ele diz, aí ele conversando com Ananias dessa vez, Ananias, preocupado como ele desenvolveria isso, ele diz: sim, explicava o ancião paciente, né? Explicava Ananias para ele: o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muita boa vontade, mas que se faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Isso foi o sábio Ananias falando para Saulo, que ele seria o semeador. Mas para ser o semeador, é preciso que você viva essas verdades. Aí ele diz: antes de tudo, procura ajuntar as sementes do teu celeiro particular, para que o esforço seja vitorioso. Ou seja, e o aprendizado tem que partir de dentro para fora. Os grandes inimigos nossos estão dentro de cada um de nós e não, né? E a gente se preocupa tanto com o aspecto exterior, né? O nosso posicionamento exterior, quando na verdade são as nossas, né, as questões internas nossas que precisam ser desenvolvidas. E ainda diz,
Aí Saulo pergunta, mas o que o senhor quer dizer com isso, Ananias? Ele diz, quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro a qual ele se destina. Mas aquele que já se enganou, como Saulo se enganou, ou que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento. No sofrimento próprio, para que ele possa se redimir. E, na verdade, não foi isso que passou, né, o nosso querido. Então, a partir desse momento, né, que Saulo ele começa a conhecer, né, essas dificuldades exteriores que, na verdade, ele dava muita atenção a essa questão, quando, na verdade, eram as suas dificuldades interiores de aceitar os mais simples, de aceitar aqueles que não comungassem, né, antes de aceitar Jesus, que ele se debatia tanto com ela. Então, Saulo começa a desenvolver o amar, o trabalhar, a espera e o perdão, que ele começa a desenvolver. Então, a partir do momento que ele conhece, ele percebe a necessidade, e nesse trecho que a gente acabou de ler, a preocupação dele de universalizar esse conhecimento. Aí, a partir daí, se foi importante conhecer, não basta só conhecer. É importante que a gente faça. E Paulo começou a fazer. Ele fundou igrejas, e as igrejas, né, eram nas próprias casas. Eram 4, 5 pessoas, tinha igreja que tinha 3 pessoas, como nos fala Emmanuel. Né? E, na verdade, ele começou o conhecimento, ele fez e começou a conviver com aqueles aos quais ele buscava ensinar e também aprender. Para que, a partir do momento em que ele adquirisse esse conhecimento, ele passasse, ele deixasse o estar, porque o Saulo, que a gente conhece no início do livro, da história, ele está muito preocupado com o estar, com a sua posição, que ele teria no Sinédrio, com base nos conhecimentos que ele tinha. Ele era um vaso, como nos fala Emmanuel, que precisava de ajustes para que pudesse dar resultado. Ele deixou de ser o estar e passou a ser, né, o Saulo, aquele que iria mostrar as verdades do Evangelho. Então, essa é a quarta fase. Se na primeira a gente viu a análise dos dois principais, né, aqui na minha visão, o Gesiel e o Saulo. Na segunda, os encontros e desencontros. Na terceira, a renovação. E na quarta fase, Paulo, sendo conhecedor, ele passa a fazer, ele passa a conviver. E nesse convívio, eu separei um trechozinho aqui interessante que fala muito dessa questão no livro, né, que trata. Ele diz o seguinte: o tecelão de Tarso fitou, e nesse aqui, pessoal, é extraordinário, porque Emmanuel nos mostra a posição de Saulo, e na verdade, é um grande resumão do livro, quando ele diz: talvez esteja enganado, nasci para uma luta sem trégua, isso Saulo falando, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com um grande desejo de servir a Deus. Que a gente não esqueça desse detalhe. Paulo errou, mas ele errou buscando servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar, né? Que a gente sabe no livro porque foi que ele não fez, não tornou esse lar. Não. Tornei-me odiado por todos, até pelo Senhor, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me na estrada de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo. Ou seja, esse abismo que ele fala ia ser bastante interessante, um abismo entre a minha alma e o passado.
Ou seja, na estrada de Damasco, Paulo começa a ser revelado. E esse abismo, né, que se abre entre ele. E o que a gente percebe, meu querido, é que esse abismo existente entre cada um de nós, principalmente eu e Jesus, ele não é intransponível. O Saulo conseguiu. Com esforço, com amor, com trabalho, com espera e com perdão, o Saulo conseguiu. Então, que a gente nunca esqueça. Então, só para a gente, cada nossa hora aí, né? Então estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos de infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei para o tear. Ele passou a ser um tecelão, né? Para sobreviver, inclusive. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Né? E o pior, quando ele volta para Jerusalém, ele é odiado pelos seus patrícios, né? Por aqueles seus que, né, da sua religião, e também pelos cristãos que não acreditavam muito na sua verdadeira conversão. Antônio, só para te lembrar, falta 14 minutos, tá? Tá, eu estou lembrado. Em Tarso, experimentei o abandono dos pais, né, que eram muito caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso. E realmente, ele o fez. Porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto eu devo ao cristianismo. Eu acho fantástico essa frase quando ele diz. Todo o trabalho que ele fez em várias décadas é infinitamente insuficiente para pagar. Mas quem somos nós para julgar? Né? O Cristo o fez, né, para ele. Então, aí ele diz, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem a luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe e dos açoites. Então a gente percebe claramente que o nosso querido Saulo fez um trabalho extraordinário, mas ele mesmo mostra que naquela estrada de Damasco ele identificou esse imenso abismo que existia entre ele e o Cristo. Mas que esse Cristo, esse abismo, ele não é intransponível. E que, como Emmanuel nos fala para a gente na introdução, o livro narra a história dos cristãos primitivos, não muito diferentes de nós. Deus nos proporciona o recurso para todos nós, infinitamente. Mas é preciso que a gente saia da nossa inércia e que a gente efetivamente, né, se coloque no trabalho efetivo da divulgação da doutrina, né, da divulgação da doutrina de Jesus. Mas que a gente não esqueça que não basta falar, é muito fácil. É preciso que a gente viva. É preciso que a gente pegue a nossa cruz e siga o Cristo, renunciando, com certeza, fazendo as nossas escolhas. E para a gente finalizar, que a gente não esqueça, né? Eu selecionei uns pontos aqui interessantes para o trabalhador da Seara Espírita que nos mostra a análise do livro. Reconhecimento da necessidade da autoevangelização interior, né? Como condição básica para a tarefa de evangelização. Não basta eu estar falando aqui, né, com eloquência, se eu não vivo as verdades que efetivamente o Evangelho nos pede. Conscientização quanto à importância da tarefa, compreendendo o papel de cada um humilde, porque nós somos nada ainda. Né? E precisamos em busca, né, dessa questão. Dedicação até com sacrifício, para que a obra seja realizada, porque foi isso que nosso querido Saulo fez. Persistência, perseverança e longevidade na tarefa que nós iniciamos, para que a gente não se deixe abater pelos percalços que encontramos. Busca da coerência entre conhecer, ensinar e viver. Porque muitos de nós têm um imenso conhecimento, a gente ensina, mas a gente não vive nenhuma das verdades. E Paulo nos mostrou
efetivamente toda essa questão, porque ele viveu cada uma dessas verdades, né? Criação de elos entre cada um de nós, com as diferenças que nós temos, que nós saibamos respeitar as diferenças, na casa espírita mesmo, né? Porque cada um de nós somos uma individualidade. E que a gente não esqueça, foco nas nossas metas futuras. Nós somos, né, imortais. Deus nos permite sermos imortais e o livre-arbítrio para tomarmos a decisão nas nossas vidas. Que a gente estabeleça a meta. O que é que eu vou fazer a partir de amanhã? Para que eu comece a ver alguns exemplos do nosso querido Saulo, né? A determinação para que a gente possa efetivamente ir melhorando a cada momento, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Eu quero mais uma vez aqui agradecer aos amigos da UNEG, que sempre nos convidam, né? E é sempre uma oportunidade para mim de estudar, porque a gente prepara o trabalho, né? E eu agradeço sempre o carinho, a atenção que a gente é sempre recebido todo mês de julho e todo mês de janeiro na casa, né, da UNEG. E eu deixo o meu abraço fraterno a todos que fazem a casa da UNEG e que vocês continuem persistentes, superando todas as dificuldades que possam ser encontradas e que venham mais 39 anos de trabalho pela frente, né? E que nós possamos, todos nós juntos, né, idealizarmos e sermos artífices da obra que Jesus deixou, para que cada um de nós possamos, né, divulgá-la, mas antes de mais nada, que a gente não esqueça de viver cada um desses seus ensinamentos. Antônio Machado, a gente só tem a te agradecer mais uma vez. Não estourei o tempo não, né? Não, mas você ainda vai fazer a prece final, viu? Agradecer ao nosso irmão pela belíssima explanação na noite de hoje. Para vocês terem ideia, este é o livro Paulo e Estevão. Ele é um pouquinho grosso, né? Mas é belíssimo o livro, né? Então tem muito. Ele tem passagem. Olha, o desencarne de Saulo é uma coisa extraordinária. O desencarne dos outros personagens é maravilhoso. Toda vez eu me emociono, né? Eu ia narrar ele aqui, mas não, eu vou deixar. O desencarne de Saulo é uma coisa extraordinária. Isso. Fica para quem quiser ler o livro, né? Aqueles que estão que ainda não tiveram a oportunidade de ler, aqueles que estão adentrando na doutrina espírita, né? Que possa se abrilhantar com esse magnífico romance, né? De Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, meu irmão, que o Gemafim você possa levar a todos que fazem o Gemafim um abraço fraterno de todos nós que fazemos a UNEG, né, que possamos ter outra oportunidade, você nos dá um pontapé inicial da nossa comemoração. Muito grato por isso, por ter estudado, por ter nos trazido tão belas palavras na noite de hoje, que eu tenho certeza que confortou tantos espíritos na noite de hoje, porque a história de Paulo e Estevão nos mostra tanta coisa boa, né? E tantos trabalhos que temos que ainda exercer para alcançar, não é, vamos dizer assim, o Cristo de Deus, né? Então precisamos compreender bem, como você disse, é a prática. Precisamos praticar. Não adianta a gente assistir uma bela palestra como essa e as palavras seguirem com o vento. Né? Precisamos absolver esses ensinamentos e colocar em prática para o próximo que necessita, né, desses ensinamentos. Na próxima palestra, quarta-feira, nós temos o nosso irmão Marcelo Araújo. Então eu peço a todos para brilhantar na próxima quarta-feira. Né? Em todo mês de julho estamos comemorando 39 anos da União Espírita Jaboatoense, agradecendo a todos por ter adentrado na nossa sala, a paciência que tiveram conosco. A internet ela dá umas travadas, mas isso é normal, não é? A gente ainda não tem uma tecnologia como o Japão, como outros países aí, mas que dá para quebrar o galho, né, meu irmão? Mas é assim mesmo.
precisamos exercitar a nossa paciência, né, para que a gente possa evoluir cada vez mais. Meu querido, contigo agora a prece final e encerramos a nossa palestra da noite de hoje. Deus Pai de infinita bondade, te agradecemos pela oportunidade maravilhosa de mais uma vez aqui nos encontrarmos estudando os teus ensinamentos. Jesus, mestre e amigo de todas as horas, obrigado pelo amparo salutar. Amigos espirituais, guias e protetores, auxilia-nos em nossas decisões diárias. Oremos e vibremos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais em função dessa pandemia. Oremos também por todos aqueles que partiram em função dessa doença, dessa pandemia que estamos passando, que eles possam ser recebidos pelas bênçãos da misericórdia divina. Lembremos também dos nossos irmãos, muitos de nossos parentes e amigos que estão na linha de frente, trabalhando por esses irmãos enfermos, arriscando as suas vidas, mas que o façam com amor, porque Deus e Jesus estarão cobrindo eles com suas bênçãos de misericórdia. Lembremos também dos nossos governantes no mundo inteiro, que suas decisões sejam as mais acertadas possíveis para o bem coletivo. E te rogamos as bênçãos para esta casa de trabalho e oração, que faz 39 anos de labuta na divulgação da doutrina dos Espíritos. Derrama sobre os trabalhadores encarnados e desencarnados as tuas bênçãos de paz e de luz, de força, de graça e de misericórdia, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja. Sendo assim, Pai amado, muitas rogativas do nosso irmão, só temos a te agradecer pela noite de hoje, pelo presente que recebemos e por ter falado do Evangelho do Cristo. Pedimos permissão a Deus e ao mentor espiritual desta casa, Jorge, para darmos por encerrado mais uma reunião em teu santo nome. Assim seja. Que assim seja. Um abraço, obrigado, meu querido. Muito até obrigado próxima, pelo convite. Se Deus quiser. Eu te agradeço. Se tiver algum feriado, e se as coisas voltarem ao normal, ou se não, se tiver algum feriado na segunda ou na quarta, me liguem que a gente volta. Pronto, a Tamir está de frente aí, ela deve ter escutado e ela é parada nisso aí. Eu tenho certeza que ela vai te acionar, meu querido. Até mais, um abraço. Até mais a todos. Até mais. Até logo.